Tua casa deveria ajudar o teu corpo a desacelerar, mas em muitos casos acontece exatamente o contrário. Existem alguns elementos dentro da tua casa que dizem para o teu organismo que ainda não é hora de ir dormir. O principal deles é a iluminação, mas também os materiais, os tecidos, as cores que estão dentro da tua casa podem influenciar na qualidade do teu sono. Existem alguns estudos, como esse aqui, que mostram alguns elementos que estão dentro da nossa casa que podem influenciar e melhorar o nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo de 24 horas que interfere no nosso sono e, portanto, em todo o funcionamento do nosso organismo. O principal elemento que esse estudo mostra é a relação, então, da iluminação artificial e o sono. Então, ele diz que essa exposição à iluminação artificial, principalmente se ela é muito clara e azulada à noite, influencia, então, nesse ciclo e pode prejudicar ele. Nesse sentido, é interessante que a tua casa como um todo, ou os principais espaços que tu fica antes de dormir, seja, por exemplo, na sala ou no teu próprio quarto, já tem, então, uma luz mais amarelada. É muito diferente você estar num lugar como nessa primeira sala aqui, que tem essas luzes brancas que deixam a gente no estado de alerta, do que essa outra sala, que já tem essas luzes, né, mais amareladas, as luminárias, também vela. Tudo isso cria uma atmosfera que vai mostrando para o teu cérebro que já é hora de dormir. Porque antigamente, quando não tinha luz elétrica, as pessoas elas acordavam e dormiam de acordo com a luz do sol. Então é esse o intuito da gente conseguir trazer essa atmosfera mais escura, desse ambiente mais escurecido, que vai fazendo com que o nosso cérebro comece a desligar. Outro elemento nesse sentido é a organização. O nosso cérebro também interage diretamente com os elementos visuais que estão no espaço que a gente está, como a nossa casa. Então, um lugar como esse, mais desorganizado e bagunçado, estimula demais o nosso cérebro. E isso não nos ajuda também a descansar. Então, é muito diferente de um espaço como esse, outro, onde tem uma certa organização. Não quer dizer que a tua casa precisa estar impecável, mas isso também favorece com que a gente consiga ir desacelerando. Esse estudo também mostra a relação do uso de cores e o efeito que elas têm no nosso sono. Então, de uma forma geral, as cores neutras ou em tom mais pastel, elas ajudam a gente a ficar mais tranquilo, enquanto que cores mais quentes ou vibrantes, como o vermelho, o laranja, o amarelo, deixam a gente mais estimulado. Então, deixa o nosso cérebro em alerta. Portanto, o nosso quarto ele tem que ser um espaço voltado para a gente descansar e conseguir relaxar. Então, já trazendo essa questão da iluminação mais amarelada, né, a organização, outros elementos também influenciam nesse sentido. Os materiais que a gente utiliza nele, como, por exemplo, a madeira, que é um material natural e dá essa sensação de aconchego. Então, nesse quarto aqui, nós temos ela aqui no piso, também em alguns móveis, né, que vão trazendo esse elemento mais aconchegante, bem como outros materiais, como o linho, o crochê, né, o tricô. Tudo isso vai criando esse ambiente um pouco mais aconchegante e confortável e dá uma sensação boa. Da mesma forma, o uso de cores claras, então a gente não precisa também utilizar apenas o branco liso, então pode ser cores neutras, como nessa parede aqui, ou trazer um branco com textura. O importante é que a gente tenha uma harmonia desses elementos. Se a gente comparar um quarto que é todo claro com um quarto mais escuro, a gente consegue entender essa relação, né, de ser um ambiente mais amplo, mais confortável, e o quarto escuro um pouco mais claustrofóbico. Mas se você gosta de cores mais escuras, o interessante é que você consiga trabalhar alguns elementos, então talvez trazer algumas cores mais claras, né, a iluminação também mais amarelada, a madeira, que é um material natural, para quebrar então essa escuridão que tem no quarto.
E se você gosta de cores mais vibrantes, também busque trazer o equilíbrio. Quem sabe pintar apenas alguma cor da parede, ou trazer, então, como nesse outro exemplo, um papel de parede entre o branco e o vermelho. Os materiais naturais, de novo, a madeira, né, a parte de um tapete mais confortável, plantas. Tudo isso vai criando esse ambiente que não fica tão estimulante, mas também traz um aconchego interessante. Mas isso não quer dizer que o teu quarto precisa ser branco e sem graça. Então a gente consegue trabalhar essas cores neutras, como nessa imagem aqui, trazendo um papel de parede com diferentes tonalidades, trazendo então a madeira presente, né, o tricô, um tapete num tecido mais aconchegante, as fibras naturais como a palha. Assim como nesse outro quarto, que também tem um pouco de cor, piso amadeirado, né, uma luminária já com um tom de madeira também, um verde mais oliva que traz uma cor, mas não é tão estimulante, é uma cor mais fria. Então, tudo isso a gente consegue equilibrar e tu consegue adaptar teu quarto, a tua casa, de acordo com o teu gosto pessoal, porque nada disso é uma regra. São apenas coisas para você refletir se faz sentido ou não trazer na tua casa. A questão das cortinas também é um aspecto importante. Então, se você não tem veneziana na janela do teu quarto, ter cortinas blackout também é uma ótima opção para impedir que entre luz de fora, né, de noite e também quando o dia está amanhecendo. Também se deve ter um cuidado para a iluminação dentro do quarto, assim como na sala, por exemplo, se tu fica nela antes de dormir. Então, trazer, às vezes, uma luminária na lateral da cama, como essa aqui, que traz essa atmosfera mais tranquila. Tem várias opções hoje no mercado, onde a gente consegue comprar algumas que até são portáteis. Então, tu consegue também trazer um estilo diferente para tua casa, para o teu quarto, a facilitar o teu sono. Essa aqui é bem legal também, que tem até um espaço para colocar uma vela. Luminárias que você prende na lateral da cama, na parte da parede. Esses abajures mais tradicionais, vejam que esse aqui ele tem uma textura de linho, é branco. Esse outro, ele tem uma textura de palha, né, de corda. Então, são elementos que são detalhes, na realidade, que acabam mudando o clima do teu quarto. E também você pode explorar outros sentidos, como a questão das velas aromáticas, os difusores de aroma. Eu sei que todos os dias a gente não consegue criar o cenário ideal, mas às vezes ler um pouco antes de dormir é bem interessante, tomar um chá também ajuda para a gente conseguir relaxar e dormir melhor. Então percebam que existem vários elementos dentro da nossa casa que podem ajudar a gente a ter uma boa noite de sono. Agora me conta se tu já tinha pensado sobre isso e se tu já identificou que tem alguma coisa na tua casa que tu pode mudar.